Bom, fazer uma breve apresentação aqui do meu queridíssimo e dileto amigo Gustavo Bandeira. É, tive a honra de conhecê-lo ainda quando integrava a magistratura, depois fez concurso para delegatário e hoje é um dos mais proeminentes titulares de cartório de nota. Quando eu tenho uma dúvida, competência notarial, pergunto para a Fernanda, pergunto para o Gustavo. Além de serem meus diletos amigos, são dotados de muito conhecimento específico. Então, fico muito feliz, meu querido Gustavo, de tê-lo aqui ao nosso lado. Então, passo a palavra e tenho certeza que a sua palestra, com certeza, irá nos iluminar. Obrigado, meu querido amigo, posso falar assim, e juiz corregedor permanente aqui da Vara de Registro Público. Quando eu tenho dúvida também, a recíproca é verdadeira, só que, desculpe o trocadilho, a dúvida é prevista em lei, a minha, né? Mas, enfim, agradeço a presença de todos. Falar após a minha colega Fernanda é sempre um desafio enorme, principalmente com uma apresentação dessa tão brilhante, tão ampla. Eu não consigo detalhar, são tantas coisas para detalhar aqui que, apesar de eu ser uma pessoa detalhista, vai ser difícil. Eu realmente tive a honra de trabalhar com o desembargador, o atual presidente Ricardo Cardoso, na elaboração do novo Código de Normas como relator geral. E participei com presidentes ilustres de comissão, que foi uma oportunidade única para a gente trazer para o nosso código uma releitura da atividade extrajudicial no Estado do Rio de Janeiro. Essa releitura ela está muito em consonância com a ressignificação do Poder Judiciário, do papel do Poder Judiciário, porque desjudicialização, no meu modo de ver, está intimamente ligada à palavra ressignificação. Você tem que ressignificar o papel do Estado. E isso desde lá de Capelletti, quando ele trabalhou com as ondas, né? As ondas de acesso à justiça, a primeira onda do hipossuficiente, a segunda onda do direito difuso, e a terceira onda de abrir novos horizontes, novas portas para o acesso à justiça. E eu acho que o extrajudicial, ele hoje ele está aprendendo a se ressignificar. Ele está tendo uma nova leitura, tanto por parte da sociedade, os cidadãos que fazem uso dele, das autoridades legislativas e do Poder Judiciário e dos próprios colegas, que têm que ter essa noção da importância do papel que desempenham. Do contrário, a gente não pode deixar aquele velho ditado da lei que não pegou. Não. Aqui a gente tem que fazer com que a lei pegue, a gente tem que fazer com que a lei seja uma realidade nas nossas vidas. Então, o Código de Normas, eu acho que ele é a primeira. Sempre que alguém vem me perguntar uma dúvida, pô, estou com uma dúvida, como é que é isso? Gente, já viu no Código de Normas? Falo para o meu funcionário, já leu no Código de Normas? Porque a nossa atividade é uma atividade vinculada, é uma atividade, é um ato administrativo vinculado à lei. Eu só posso fazer o que está na lei. Quer dizer, diferente da liberdade plena de agir contratual, não, eu posso só fazer o que está na lei. Então, eu vou buscar na lei o meu fundamento de atuação. Então, o Código de Normas ele contribuiu para esse papel de ressignificação da nossa atividade e ele exige da gente uma coragem também, uma coragem para poder aplicar esse novo significado que a sociedade está colocando nas nossas mãos. É uma enorme responsabilidade. E assim, a gente chega, por exemplo, à primeira ressignificação da ata notarial. A ata notarial, e aí o nosso Código de Normas mesmo, quando a gente vê as características da ata notarial, e o próprio conceito de ata notarial, instrumento público, diferença de ata notarial para escritura pública, isso aí são detalhes que não vem ao caso, mas tem uma frase, se você pegar o artigo lá do Código de Normas que define a ata, diz, é um instrumento público
Ok, dotado de presunção de veracidade, ótimo, o CPC também fala isso também decorre do Código Civil, né? O documento público ele tem essa presunção de veracidade, importantíssima, porque inverte o ônus da prova em qualquer processo que você venha a ter. Aquele que tem aquela prova a seu lado vai ter uma vantagem processual. E ele diz, é um instrumento público dotado de presunção de veracidade pelo qual o tabelião declara. E aí vem uma palavra que é complicada, sem juízo de valor, a existência e o modo de existir de algum fato ou percepção que deles tenha. Bom, esse é o critério clássico, é o conceito clássico. Não há juízo de valor quando o tabelião vai lá verificar a ocorrência de um fato. Brandelli já colocava isso, o meu colega Paulo Geiger, que tem um livro, uma das principais obras, nas suas primeiras edições já falava isso. Mas esse conceito ele tende a evoluir e ganhar um novo significado a partir do momento em que novas leis surgem e trazem para o notário a ata notarial como forma de constatação de fato ou implementação de condições de negócio jurídico, né, que exigem mal ou bem, uma valoração. Você tem que valorar. Como é que eu vou ver se aquela condição foi ou não cumprida? Um negócio jurídico, determinado contrato, onde haja uma necessidade de construção de um empreendimento, eu tenho uma valoração a ser feita, né? Com relação à execução, por exemplo, daquela determinada obra, a ata notarial de uso capião, ora, vai dizer que eu não há uma valoração da posse? Quando eu vou no imóvel constatar aquela posse, é uma posse ad uso capiones? Não, não é uma posse. Ele pode ser um mero locatário. Eu tenho que estar atento a todos esses elementos na hora da ata notarial de adjudicação compulsória, onde eu tenho que constatar o pagamento do preço. É um exame documental, mas eu tenho que valorar aquele documento. Eu tenho que valorar aquele documento. Então, há uma necessidade do tabelião, do oficial registrador, em ter essa consciência e fazer essa releitura do seu papel perante a sociedade, e assumir essa responsabilidade que lhe é dado. E a gente vê aí, isso é uma tendência, né? Tanto por parte do Poder Judiciário como do Poder Legislativo. A Lei 14.711, que a minha nobre colega Fernanda colocou aqui, ela trouxe inúmeros exemplos disso. A Justiça Federal, eu não sei se vocês já leram os enunciados da Justiça Federal que tratam do papel, é a jornada de prevenção e solução extrajudicial de litígios. Meu nobre amigo Alexandre Chine aqui, com quem escrevemos um artigo sobre a atividade notarial e a atividade correcional, deve se lembrar, mas já está na segunda jornada. Em 2021, tiveram os enunciados de prevenção e solução extrajudicial de litígios que tem diversos dispositivos que falam da nossa atividade. RCPN, a Alessandra deve saber, né, o Alan? RCPN, RCPJ, meu colega Rodolfo aqui do RCPJ, RGI, enfim, tem diversos dispositivos. E um deles trata, que chama muito a atenção, da cooperação nacional interinstitucional. Deixa eu achar ela aqui. Cooperação Nacional Interinstitucional. Ele diz o seguinte, enunciado 125, a cooperação... E aí você veja, hein? Cooperação interinstitucional entre instituições. O Poder Judiciário nacional, enquanto poder, ele pode pedir e formar pactos com a Justiça Trabalhista, com a Justiça Federal entre si, mas não só dentro do Poder Judiciário, é interinstitucional. Então, você veja, a cooperação interinstitucional pode ser realizada entre órgãos judiciais e serventias extrajudiciais, inclusive para a prática de atos de cooperação descritos na Resolução 350 do CNJ. E aí, o enunciado ele tem a seguinte justificativa.
Depreende-se pela leitura do CPC, no artigo 69, que a cooperação pode abranger órgãos jurisdicionais diversos, como eu falei, TRT, TFTR, TRF. Segundo a doutrina, a cooperação pode representar a interação entre órgãos judiciais e administrativos, inclusive quanto ao compartilhamento ou delegação de competências, práticas de atos processuais, etc., citando a doutrina do Didier. A resolução dispõe sobre a cooperação nacional e estabelece em seu artigo 1º que a cooperação abrange uma dimensão interinstitucional entre órgãos judiciários e outras instituições e entidades. O artigo 16 não faz referência aos cartórios, palavra que eu acho que a ressignificação hoje a gente tem que nem usar mais essa palavra cartório, é o serviço, né? Mas é evidente, apesar do artigo 16, que ele diz o seguinte: é evidente que a cooperação interinstitucional abrange os serviços notariais, os cartórios, ressaltando que essa cooperação entre serventias e outros órgãos, integrantes ou não do judiciário, já acontece em diversos procedimentos desjudicializados. E aí ele menciona esse artigo 6º da resolução, que diz a delegação de competências, a exemplo dos atos de comunicação processual, veja a importância, RTD aí, para quem tem RTD, e coleta de depoimentos. Aqui que eu encontrei, quando eu pretendi trazer para o Código de Normas a ata notarial, e a gente acaba sendo alvo de críticas, né? A gente, quando quer inovar, toda inovação ela tem que romper barreiras. Quando a gente trouxe a renúncia ao direito concorrencial no pacto antinupcial, teve um vídeo de um renomado jurista, de um civilista, que só faltou rasgar o Código de Normas. No estado do Rio de Janeiro é um absurdo. Eu falei, pô, vai vir representação aí daqui a pouco. Como pode? Você não pode, pacta corvina, etc. E agora isso aí está aí, o Código Civil Novo tem projeto, já está com essa previsão. Então, a gente tem que romper barreiras. Quando a gente tenta romper essas barreiras, a gente enfrenta obstáculos, né? O direito ele é tradicional por característica, mas a inovação tecnológica está aí, né? Já se fala aí em justiça eletrônica, né? Como é que chama? Tem um estudo lá de Harvard que trata dessa inteligência artificial no uso para julgar processos. Isso as partes podem eleger, sendo direito disponível, por que eu não posso eleger, né? E é uma plataforma muito interessante que trata da disputa eletrônica extrajudicial. Enfim, então eu até me perdi aqui onde eu estava. Sim, coleta de depoimentos. Então, aí a gente conseguiu trazer para o nosso Código de Normas a produção, a nomeação de curador e apoiadores por ato notarial, porque todo mundo sabe da complexidade que é entrar com processo de interdição. É uma coisa extremamente desgastante, nomeação de perito, etc, etc. Então, o Código trouxe a oportunidade de você, através de uma ata notarial, evidentemente que haverá o uso de um profissional, tudo devidamente gravado, e a gente trouxe para o nosso Código de Normas também. Eu acho que eu fui um dos primeiros a utilizar isso aqui, pelo menos a gente colocou no código, o QR Code na ata notarial, porque isso é de uma facilidade para o magistrado tremenda. Na hora que ele vai examinar a prova, ele simplesmente coloca o celular ali e ele vê aquele vídeo que o tabelião foi lá e de forma fidedigna gravou. Então, hoje o processo civil moderno, ele não tem mais aquela exigência, né? Não, se o juiz não colheu aquela prova, ele não pode, não está apto a sentenciar ou está vinculado. Hoje o processo moderno, o civil, ele não tem mais esse formalismo que havia no Código de 73. Então, a nomeação do curador lá no 405, depois do Código de Normas, peço depois que os interessados abram lá e leiam. A gente também tem a existência da prova oral, o depoimento de testemunhas através de ata notarial, o tempo que se ganha, muitas vezes. Bom, eu não sei hoje como é que estão as pautas, mas quando eu fui juiz aqui, a gente às vezes tinha pautas para o final do ano, era um absurdo. Eu acho que hoje melhorou muito, né? A justiça está muito mais rápida, mas graças a essas evoluções, né? Então, eu vou me adiantar aqui, que eu sei que o tempo é curto, e eu sou animado com o tema. Enfim, e aí, então, falamos dessa ressignificação, né? E aí nós entramos também
na parte da arbitragem, que eu queria rápidas pinceladas sobre a arbitragem, que eu acho que primeiro perguntam, bom, era necessário lei para prever que o tabelião ou o oficial registrador pode ser árbitro? Acho que não era, mas é importante. Por quê? Porque, como eu disse, nossa atividade é vinculada. Existe sempre receio, nós somos alvo, às vezes, de injustiças, de certas. Enfim. Então, a lei, ela simplesmente vem o seguinte: ela deixa claro que você pode ser árbitro. E a partir daí, a gente tem que construir, tá? A gente tem que construir as nossas câmaras arbitrais. Hoje, depois daqui, eu tenho uma reunião no CBMA, tá? Que é o Colégio Brasileiro, a Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem, com o presidente da Noreg, para falar com o Stênio, para falar sobre um projeto para a gente tentar começar a pensar na nossa Câmara Arbitral, porque a gente não precisa de nada, de nenhuma regulamentação. Pelo contrário, não se deve regulamentar isso. Já existe a lei de arbitragem, que regulamenta a atividade arbitral, tá? E nós seremos um veículo que vai permitir a democratização da arbitragem. Quem trabalha com arbitragem sabe que geralmente a arbitragem ela é guardada para causas de alto valor, óleo e gás, causas empresariais. Só que nós, tabeliães e oficiais, temos uma vantagem enorme, que é a capilaridade. Nós estamos no município mais remoto do estado, do país. Então, com isso, a gente pode permitir que a justiça naquele local possa ser feita através do árbitro notário de forma rápida, célere e barata. Muito mais barata, e aí, por isso, a democratização da arbitragem. Eu acho que vem em boa hora. Isso, de novo, vai exigir uma ressignificação. Por quê? Porque a nossa atividade, apesar de ser altamente regulada e vinculada, na arbitragem nós temos uma liberdade, enquanto árbitro, de agir segundo as leis da arbitragem. Seria completamente absurdo um regulamento, um provimento visando a arbitragem notarial. Não existe arbitragem notarial, existe arbitragem. E o árbitro e o notário pode ser um árbitro, tá certo? Então, isso é importante que se diga para que isso não se torne mais uma lei apenas no papel. Então, a gente... Vou encerrando, tá? Mas, veja bem, em 2016, ou seja, há alguns anos, o CNJ já tinha um enunciado, número 9, a sentença arbitral. Isso é uma matéria, para quem é registrador, interessante, porque não está no 221 da 6.015, né? Então, será que você necessita que a sentença arbitral passe por o Poder Judiciário para que venha a ter acesso ao folho real? A sentença arbitral é hábil para inscrição, arquivamento, anotação, averbação ou registro em órgãos de registro público, independentemente da manifestação do Poder Judiciário. Outro enunciado: é válida a inserção de cláusula compromissória em pacto antinupcial e em contrato de união estável. Isso é fantástico, porque, vejam, você já pode, no seu pacto antinupcial, ou até mesmo no pós-nupcial, né? Imagine que você casou em comunhão de bens e você depois altera o seu regime de bens. Nada impede que, ao realizar o seu pacto pós-nupcial, né? Porque você está alterando agora para um regime da separação absoluta, você vai lavar um pacto pós-nupcial, porque vocês já são casados. Você, então, inclua uma cláusula arbitral, nomeando a Câmara dos Notários, nomeando um tabelião ou 2 ou 3 notários para servirem como árbitro para caso de divórcio, para caso de divisão de bens, enfim. Então, você tem aí um cenário muito grande que vai se abrir um leque no campo do direito de família, no campo das sucessões, no campo do direito imobiliário, para a arbitragem voltada ao direito notarial. Presidente, eu vou encerrando aqui, agradecendo a oportunidade e registrando que eu fico feliz aqui em poder fazer parte desse fórum, do qual eu tive a honra de presidir do período da administração do desembargador André Gustavo, e que eu queria muito que voltasse, porque ele foi extinto num período e agora, felizmente, retornou, porque o direito notarial e registral, eu acho que é de fundamental importância
para a atividade jurídica e a evolução do nosso direito e a evolução social. Então, agradeço aí e parabenizo Vossa Excelência por essa iniciativa.